Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Olha que notícia bacana. Foi grande a procura pelo curso de Libras, a língua brasileira de sinais, oferecido pela Univale. O curso começa no dia 20 e as inscrições foram todas preenchidas. Mas vamos falar um pouco do interesse das pessoas por essa língua. Aqui no estúdio eu vou conversar com a professora Carla Zimmermann, que é a coordenadora do Serviço de Atenção à Pessoa Surda da Univale. Obrigado, professora, pela sua presença, levando-se em conta aí que o Brasil calcula-se que mais de 6 milhões de pessoas têm problemas auditivos ou são surdas, né? Sim. É uma grande conquista esse interesse pelo curso de Libras para se comunicar com o surdo, né, professora? Sim, com certeza. É sempre um prazer estar aqui, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre o curso de Libras. E uma curiosidade, Mauri, que eu não tinha comentado contigo antes, porque atualmente sou responsável pelo SAPS, mas o SAPS já existe há 36 anos aqui dentro da universidade, e a pessoa que trouxe o primeiro curso de Libras para o SAPS fui eu. Então, na época, eu ainda morava em Curitiba, eu fiz curso de Libras lá, comecei a aprender e trazia para cá, para as professoras, para os pais das crianças que usavam aparelho auditivo, mas que não conseguiam desenvolver a fala e tinham que ter alguma outra forma de comunicação. Obviamente, depois disso, que foi lá em torno de 1991, 92, os professores foram se especializando, né? Existe uma prova que os professores fazem, que é toda em Libras, então não é uma prova escrita, é uma prova que o professor faz as perguntas em Libras e o aluno daí responde essa pergunta, para ser intérprete, realmente, intérprete de Libras, né? Então, depois os professores, a equipe do SAPS foi se especializando, foram estudando. Hoje a gente tem alguns professores que são bilíngues. Agora, professora, como que vai ser esse curso que vai acontecer a partir do dia 20? Isso. Ele é em módulos, como é que se inicia nessa língua brasileira de sinais? Esse curso a gente sempre teve dentro do SAPS. Inicialmente a gente oferecia somente para os pais, mas em função da procura da comunidade e de não somente os pais, de pessoas comuns ao universo de cada surdo que a gente atende, terem interesse em fazer esse curso, a gente começou a abrir para a comunidade. Então, quem dá o curso, quem ministra esse curso é o Charles, né, o nosso professor. O Charles é surdo, ele é bilíngue, ele tanto domina totalmente a língua de sinais, quanto o português oral, né, o português falado. E aí a gente começou a oferecer, então, para a comunidade. Já tem uns 4, 5 anos que a gente oferece e a cada ano a procura vem sendo maior. Então, nós temos 2 módulos que a gente divide, assim, como se a gente fosse fazer qualquer outro curso de línguas, né? Então, a gente tem o nível 1, nível 2, nível 3 e, na verdade, não termina por aí, precisa de muito mais. Aqui, a ideia do SAPS não é deixar a pessoa totalmente apta, dominando completamente a língua brasileira de sinais. Ela consegue, então tenho recebido muitas ligações, né? Se eu fizer esse curso, eu posso ser intérprete, eu vou conseguir conversar com surdo, né? Então, o que eu comento assim, o nível 1 tem o conteúdo assim, vai aprender então inicialmente o alfabeto manual, daí vai aprender sobre as pessoas da família, mamãe, papai, os animais, os números, os dias da semana, os meses, as cores. Então, é um vocabulário mais básico e alguns verbos. O nível 2 vai aprofundando alguns outros verbos, a forma de se comunicar, a posição das mãos que a gente utiliza, né? A forma, porque a Libras ela não se movimenta somente as mãos, movimenta o rosto também. Então, quando eles vão fazer uma pergunta, né? Por exemplo, isso aqui é gosto. E se eu fizer assim, gosto, e fizer desse jeito, eu estou afirmando. Se eu quiser perguntar para ti assim, quer dizer, eu estou perguntando, você gosta, né? Então, tem toda uma expressão corporal junto com a Libras, tá? Entendi. Então, o nosso objetivo nesses cursos, assim, é que a pessoa comece a ter o primeiro contato com a língua brasileira de sinais. São 40 horas no semestre, durante os 4 meses de curso. Dessas 40 horas, 25 horas são presenciais aqui em sala de aula e as outras 15 horas o professor Charles grava vídeos e os alunos assistem em casa, ele passa tarefa, os alunos têm que gravar vídeo em Libras também para ele. Então é um curso bastante dinâmico
E isso também acaba limitando o número de alunos. A gente não pode estender a mais de 30 alunos, porque pela dinâmica que acontece em sala de aula, se tiver um número muito grande, a aula não é produtiva. Então a gente acaba sempre tendo que limitar o número em 30 alunos por turma. Exige bastante concentração mesmo do Sim. aluno. E do doação professor, do professor também, né? Porque assim, o professor surdo, a gente acaba vendo situações que são interessantes, né? O professor ouvinte em sala de aula, ele está conversando aqui, mas ele acaba controlando auditivamente, assim, se tem outro aluno, um grupinho conversando e tal. O professor surdo, ele não consegue lidar com essas conversas paralelas. Então, esse é um requisito, por exemplo, para fazer aula de Libras. Os alunos têm que estar totalmente concentrados. O professor surdo não consegue lidar com conversa paralela e com gente se movimentando. Todos têm que estar focados nele. Agora, professora, o que a senhora falou, né? Por exemplo, quando a pessoa eu gosto, né, de você. Então, é isso aqui. Esse é o sinal de gosto. É o sinal de gosto, é esse. Então, não é, por exemplo, juntar as letras. O G é totalmente diferente. Não, porque daí, esse é o alfabeto. Se eu for falar, né, gosto com o alfabeto, daí eu faria o gosto, estaria descrevendo. Descrevendo. Então, isso faz parte da Libras, mas o surdo usa o alfabeto manual. Por exemplo, eu quero te passar um endereço. Qual rua você mora? E daí eu tenho que dar o nome da rua. Então, eles utilizam o alfabeto digital. Mas fora essas situações de ter que dar um nome de alguém, de algum local específico, eles têm sinais que representam determinadas, né? O copo, a mesa, a cadeira, tudo tem um sinal que representa essa palavra, no caso. Então é diferente do alfabeto digital. É diferente do alfabeto digital. Agora, um surdo, ele vai viajar para um país que fala a língua portuguesa. Certo. Por exemplo, vai para Portugal, para Angola ou para Moçambique. A língua brasileira de sinais, ela é diferente, embora ele domine a língua portuguesa. Ela é diferente. Então, muitas pessoas pensam que a língua de sinais ela é universal e não é, né? Cada país tem a sua língua. Então, nos Estados Unidos existe a língua americana de sinais. A nossa língua brasileira de sinais teve origem na língua francesa, né? E cada país tem a sua língua. Então, mesmo que se fale português lá em Portugal, o uso da Libras que eles fazem, os sinais que eles utilizam, são diferentes dos nossos. Alguns podem coincidir, mas geralmente são diferentes. Eu tive uma situação inusitada, há uns 4 anos atrás, eu estava em Nova York, numa loja grande, lá e na lanchonete da loja, e aí eu vi 2 surdos se comunicando, né? Um que estava limpando e outro era o funcionário da lanchonete, se comunicando por Libras. E aí fiquei curiosa, né? Comecei a olhar e eles, como são muito visuais, começaram a olhar para mim, né? Para perguntar assim se eu era surda. Então o sinal de surdo é o mesmo, né? Daí eu falei que não, que eu era fono, mas que eu trabalhava com surdos. E aí, assim, então tinha um que era americano e o outro que era da América Central, não sei exatamente qual local. Então ele acabou servindo de intérprete assim entre eu brasileira e o americano. Alguns sinais ele conhecia, né, da língua brasileira e da língua americana. E aí eles queriam saber, mas por que eu sabia Libras? Se eu tinha filho surdo. Daí eu dizia que não, que eu só era fono, que eu trabalhava com surdo, mas que eu não tinha filho surdo. E aí eles achavam, né, interessante e tal. Então assim, de certa forma a gente conseguiu se comunicar, mesmo que um pouquinho. Agora, alguns sinais que eu fazia, eles ficavam, que será? E outros sinais que eles faziam, eu também não conseguia entender. Alguém que, por exemplo, como uma pessoa, um ouvinte, né, que fala português e não entende o inglês também. Isso. Entende pouquinha coisa, então vai se esforçando para entender, né? Isso mesmo. E assim como não existe, então, essa língua não é universal, dentro do Brasil existem os regionalismos. Então, existem alguns sinais que a gente faz em Santa Catarina, que são diferentes de São Paulo, que são diferentes da Bahia, não todos, mas alguns sinais têm uma influência do regionalismo e eles utilizam de uma forma um pouquinho diferente. Na prática, é como falamos o português mesmo aqui no Brasil. Isso, com sotaque. Com sotaques e com expressões diferentes. Isso, né? mesmo. E na Libras também. Ela é uma língua como outra qualquer. E ela sofre essas influências da região onde ela é utilizada como qualquer outra língua. Professora, qual é o perfil das pessoas que procuraram
esse curso de A Libras? gente tem muitos alunos da Univale mesmo, de vários cursos. Esse ano em especial, nós temos alguns funcionários que estão interessados em fazer o curso e temos a comunidade de forma geral. Isso é interessante, né, professora? Sim. Porque cria mais oportunidades também para os surdos se comunicarem. Certeza. Né? Tá certo, professora. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar aqui com a professora Carla Zimmermann a respeito desse curso, também a respeito da posição do surdo na sociedade e a respeito também do serviço de atenção à pessoa surda da Univale, que, como a professora já falou, funciona há 36 anos aqui, dando aí essa assistência à comunidade. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, hoje a convidada do programa é a professora Carla Zimmermann, coordenadora do Serviço de Atenção à Pessoa Surda. No próximo dia 20, a Univale vai oferecer o curso de Língua Brasileira de Sinais, Libras. O curso aí, as vagas já foram preenchidas, sinal de que há bastante interesse nesse universo de Libras, na comunicação com o surdo, para tornar a vida da pessoa surda assim com mais qualidade e melhor na sociedade. Professora, a gente estava falando um pouquinho, acabou o tempo do primeiro bloco, mas a gente estava falando um pouquinho do perfil das pessoas, né? A senhora falou funcionários, professores, alunos, mas as empresas se interessam, professora? A gente vê aí fora, principalmente nos atendimentos, né? Na prestação de serviços como hotéis e tudo, que ainda há uma dificuldade bastante grande para o surdo se comunicar, que as pessoas não têm esse conhecimento, né? É verdade. As pessoas estão procurando, as empresas estão procurando também? O que a gente percebe é assim, algumas empresas procuram, cada ano, cada semestre que a gente oferece, vem alguns funcionários de algumas empresas. Tem empresas que me ligam que gostariam que o professor surdo fosse na empresa dar o curso para vários funcionários. Quando acontece isso, eu passo o contato direto dos professores surdos para que eles negociem, né? O que a gente percebe assim, acho que ainda existe um interesse maior, é um início ainda, mas é maior talvez na área da saúde, de alunos da área da saúde, né, alunos da psicologia, da odonto, da medicina, porque o surdo pode ser seu paciente, seu cliente no futuro. Então, talvez ainda exista um interesse um pouquinho maior da área da saúde do que de outras áreas, como da hotelaria, por exemplo, né? E a Univale, na verdade, ela é uma empresa bastante preocupada com essa questão da inclusão. É interessante a gente comentar com a população, que eu acho que talvez eles não saibam, porque a Univale, ela oferece o intérprete de Libras para todo aluno que está aqui, desde o CAL até a pós-graduação. Então, todo aluno que estuda na Univale tem, acompanhando em sala de aula, tem um intérprete. Sendo que isso não é obrigatório, né? É algo que a universidade faz, que ajuda bastante o aluno surdo. Como lei, né, da Libras, as instituições públicas deveriam sempre ter o intérprete. Então, o que a gente percebe é que em escolas públicas existe a presença do intérprete quando um aluno surdo está estudando naquela escola. É interessante lembrar também que isso também não vai encarecer a mensalidade dele, né? Não modifica a mensalidade. Gratuito, como houve uma pretensão de se cobrar, né, para monitores em escolas acrescentar na mensalidade, não só o surdo, mas também o cego, a pessoa que tem outros problemas, outros transtornos, né? Mas realmente a lei foi derrubada. Isso foi uma conquista também, né, professora? Isso. E inclusive, assim, outro dia eu estava conversando com a equipe de intérpretes aqui da universidade, que são vários intérpretes que fazem parte do grupo aqui da casa, e agora eles estão na TV, eles estão gravando, assim, tudo que é institucional da universidade, eles estão gravando em Libras para que tenha, assim, a partir desse ano, tudo que a universidade for publicar, vai ter aquele quadradinho ali embaixo com o intérprete de Libras também passando para a comunidade surda o que está acontecendo dentro da universidade. Inclusive, agora, a partir, eu não sei qual é a data, mas o Ministério das Comunicações também vai obrigar as TVs a criar esses quadrinhos
com intérprete de Libras, né? Sim, então, e precisa, né? Porque né? Tem surdo, vários surdos, a maioria é alfabetizado e consegue se beneficiar da legenda. Mas alguns surdos não conseguem e talvez não leiam tão rápido quanto necessário para dar conta da legenda. Então precisa realmente do intérprete. É interessante a gente comentar assim, ó, dos nossos cursos, né? O nível 1, que tem um grupo sendo oferecido de manhã e outro à noite, esses estão lotados. Tem o nível 2 e o nível 3, que a gente ainda tem algumas vagas. Então, o nível 2 e 3 é para quem já fez o nível 1 ou para quem já tem alguma experiência em Libras, já sabe o básico, e aí já pode se inscrever no 2 ou no 3. E à medida que a gente continue tendo procura, a ideia é que a gente possa oferecer o 4 também, que a gente possa ir ampliando esses cursos à medida que a comunidade se interesse. Agora, professora, desde 2002, né, que a língua brasileira de sinais foi reconhecida e que também está lá na resolução, como a senhora já falou, que os serviços públicos precisam do intérprete. A lei obriga isso, mas por enquanto ninguém faz o dever de casa. A maioria não faz o dever de casa, né? Eu imagino assim, numa audiência, por exemplo, um surdo, eles terem que solicitar o intérprete, porque não há intérprete Normalmente disponível, o surdo leva seu intérprete daí. Né? É uma situação muito comum que acontece a hora que o surdo vai fazer a carteira de motorista. Eles tiram carteira de motorista, né? A carteira especifica que tem surdez, mas eles conseguem inclusive dirigir tem identificação normalmente. Atrás do carro, tem né? aquele adesivo, né? Com a orelha e a linha assim diagonal. E na hora de fazer a prova tem que ter o intérprete. E as autoescolas, por exemplo, né, que são os centros de formação de condutores agora, né, eles não oferecem esse profissional. O surdo, quando alguém da família consegue servir de intérprete para o surdo, geralmente é a mãe que faz esse papel, né? Mas a maioria dos surdos tem que contratar um intérprete para poder fazer as provas para tirar a carteira de motorista. O que deveria ser uma obrigação do Centro de Formação de Condutores. Assim como nos bancos, né? Nos locais, fórum, hospitais, nos locais de atendimento ao grande público, deveria ter o intérprete, mas a gente ainda não tem. A gente já tem conhecimento de uma psicóloga que precisou fazer o curso de Libras para poder ter um atendimento diferenciado para o surdo, porque muitas vezes o surdo não vai entrar com o intérprete numa sala, num consultório psicológico, né, para poder falar os problemas dele com a pessoa ao lado, ou até a mãe, ou um intérprete. O né? ideal Então isso é importante para esses profissionais da saúde, como a senhora falou também, né? Sim, o importante é que o profissional consiga, né, fazer isso. E o que é bacana também, Amaury, assim, ó, a gente sempre comenta com as pessoas, fazer um curso de Libras ou de qualquer outra língua e não praticar, a gente acaba esquecendo. Então, o ideal é fazer o curso de Libras, mas ter contato realmente com a comunidade surda, para utilizar e ver, né, porque a gente faz o Libras 1 e vê um surdo se comunicando rapidamente em sinais, a gente ainda não dá conta. Assim como se eu faço o inglês básico, eu não entendo ainda um americano falando. Exato. Né? Então, quanto mais convívio tiver com a comunidade surda, mais a pessoa consegue aprender esses sinais e aplicar no dia a dia. O que dá para perceber também é que o intérprete é uma profissão agora também em evidência, né, com todas essas regulamentações, nas escolas também, né, professora? Isso mesmo. O mercado de trabalho está crescendo. Tem muita procura, muita procura. Então, tanto que algumas pessoas me ligam, eu posso ser intérprete se eu fizer o curso? Não vai ser suficiente fazer só o módulo 1 para começar a ser intérprete. E muitas vezes o intérprete, quando ele vai trabalhar na escola, ele precisa fazer algumas aulas, né, especiais, digamos assim, para conteúdos da matéria. Porque é diferente eu conversar com um surdo sobre assuntos do dia a dia e eu ser intérprete de um surdo que está aprendendo história, geografia, matemática, português. Então, tem vários sinais que são utilizados só em sala de aula. E aí precisa realmente ter contato com um surdo que domina totalmente a língua brasileira de sinais para aprender esses sinais específicos do ambiente escolar. Porque senão esse tripé, né, professora, intérprete e surdo, acaba chegando ao surdo uma informação um pouco diferente do que a professora passou, infelizmente, né? Amaury, uma coisa bastante triste que acontece nas escolas é assim, porque deveria ser esse tripé que tu estás falando.
Mas tem situações, eu tive uma aluna que já se formou e ela é intérprete também, né? E então, ano passado, ela trabalhava numa escola e tinha uma criança surda na escola. A direção dessa escola, que não é aqui em Itajaí, chamou essa menina e falou assim, a sua tarefa é ensinar essa criança, alfabetizar essa criança e ela tem que passar de ano. Não, a tarefa é da professora. A intérprete, ela vai ajudar, ela vai interpretar em Libras para aquela criança o conteúdo que o professor está ensinando. Jamais essa tarefa pode ser dada para o intérprete. Então, infelizmente, muitas escolas, muitos professores acabam terceirizando a sua tarefa, achando que o intérprete vai dar conta. E ele não é um pedagogo. E a formação dele, muitas vezes, ainda é do ensino médio. Então, ele não tem capacidade, condições... Ele só é fluente na língua, né? Sim. Na verdade, a função dele é passar o conteúdo falado em sinais para que a criança surda consiga se desenvolver como as outras. O ideal seria que o professor... É muito difícil para o professor ele ser o professor e ser o intérprete também, professor? Não teria que ter, basicamente, o interesse desse professor. Eu fiquei sabendo pela mãe de um aluno nosso que se mudou agora para Florianópolis, que tem um Instituto Federal lá em Palhoça, que está com o ensino médio, por exemplo, e com essa proposta. Todos os professores do ensino médio são bilíngues. Então, o próprio professor dá o conteúdo no português oral e vai fazendo Libras junto. Isso seria o ideal, né? Seria o ideal, né? Agora, só para encerrar, professora, o Serviço de Atenção à Pessoa Surda daqui da Univale, a senhora falou que já está há 36 anos servindo a comunidade, né? Sim. O que o serviço oferece aí para a comunidade? Certo. O SAPS, nós temos em torno de 55 alunos de vários municípios. Os maiores municípios, né, de população é Itajaí, Camboriú e Navegantes, mas temos de várias regiões. Realizamos um atendimento pedagógico especializado no contraturno escolar, onde eles têm o apoio ao português escrito, estimulação de linguagem, todos têm aulas de Libras e eles têm aula de hip hop também, porque eles montam coreografia e dançam. Bacana, professora. Então, e tem alguma previsão aí de abrir novos cursos, professora? Agora, somente em agosto. Sempre em março e em agosto iniciam os novos cursos. Tá certo. Obrigado pela sua presença, professora. Parabéns pelo trabalho. Aqui. Obrigada. Prazer em recebê-la aqui também. Obrigado. O Painel Univale fica por aqui. Lembrando aí, né, quem tiver interesse, a partir de agosto, só procurar aí também o Serviço de Atenção à Pessoa Surda para aí ter conhecimento aí sobre essa língua tão importante para a população surda aí, que alcança quase 6 milhões de pessoas no Brasil. A gente volta amanhã. Até lá.